Eu sou Simone Coelho, psicóloga organizacional, consultora de treinamento, e hoje eu vou falar sobre o Human Dynamics, que é uma metodologia que eu conheci no ano 2000, muito eficaz quando utilizada nas empresas. E eu quero falar um pouquinho sobre o que é essa metodologia, como que ela funciona e o que ela pode fazer pelas empresas. O Human Dynamics surgiu em 1979. Foram feitos estudos com mais de 40 mil pessoas e foi identificado que as pessoas têm dinâmicas, funcionamentos. Então, nós identificamos 5 grandes grupos em funcionamento. Na verdade, são 9, mas os predominantes são 5. E nós vamos falar desses 5. Então, como você funciona? Essa é a grande pergunta que a Human responde. Você é mentalmente centrado, fisicamente centrado ou emocionalmente centrado? Nós vamos entrar nessas questões. O Human fala sobre a nossa dinâmica, o nosso funcionamento. Ou seja, como processamos as informações, como nós aprendemos, como nos comunicamos com as pessoas. Nós temos alguns padrões que foram identificados a partir desse estudo e que nos ajudam muito na hora de formar equipe, treinar pessoas, desenvolver pessoas, líderes. Então, nós temos aqui os 5 grandes grupos, que é o mental físico, o emocional objetivo, físico emocional, físico mental e o emocional subjetivo. Para entender melhor o que é a Human, basicamente ela é um sistema que identifica e demonstra o funcionamento das pessoas. Então, nós temos aí os 5 grandes sistemas dinâmicos, que são baseados em 3 princípios: o mental, o emocional e o físico. E aí a gente pode observar aqui que cada um deles, onde está piscando, é o princípio que rege o funcionamento daquele grupo específico. Então, eu tenho o mental físico, que predomina o físico, o emocional objetivo, que predomina o mental, o físico mental, que predomina o mental também. Eu tenho o emocional subjetivo, que predomina o físico, e o físico emocional, que predomina o emocional. Então, a partir dessas 5 dinâmicas, nós conseguimos identificar como a pessoa processa, como ela se comunica e como ela interage aí dentro das empresas, no relacionamento social e em todos os ambientes. Quais são as características que nós conseguimos identificar? Então, funcionamento corporal, como que é essa dinâmica corporal, as funções de cada um desses grupos, o tipo de comunicação, como é feita a comunicação a partir deste modelo e qual é a direção de desenvolvimento de cada uma dessas dinâmicas. Como funciona essa metodologia? Então, basicamente, eu identifico e estruturo e, na verdade, eu descubro qual é a estrutura fundamental do funcionamento das pessoas através de um processo dinâmico e vivencial de autodescoberta. Então, é um aprendizado feito na prática. Não é um teste que a pessoa faz online, é uma atividade vivencial muito prática, né? E aí a gente usa o 70-20-10, a metodologia, e as pessoas descobrem na prática como elas funcionam, como elas interagem, como elas se comunicam. E elas são treinadas para identificar não só a sua própria dinâmica, como a dinâmica da sua equipe, dos seus colegas, do seu gestor, de todos, para que ela entenda aí como que funciona essa dinâmica do relacionamento. Como ela tem sido aplicada nas organizações? Então, funcionamento de equipes. Eu melhoro o funcionamento de equipes quando eu aplico essa metodologia. Eu facilito o ensino e aprendizagem, o desenvolvimento pessoal e de lideranças, gerenciamento de mudanças e o processo de comunicação que melhora muito. Em alguns casos,
A comunicação melhora até 90% a partir dessa vivência, e valorização e aproveitamento da diversidade que cada dinâmica tem. O que engloba cada princípio organizador? Então, nós temos aí tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, no mental, eu falo sobre o raciocínio, objetividade, antevisão, visão global, estrutura e valores. No físico, sobre realização, execução, concretização, experiência sensorial, praticidade, experiência sistêmica. E no emocional, eu falo sobre sentimento, subjetividade, relacionamento, comunicação, organização e imaginação criativa. Então, a partir desses 3 princípios organizadores, nós identificamos qual que é o perfil, o funcionamento de cada dinâmica. Quais são as influências que a nossa dinâmica de personalidade acaba sofrendo aí? Da parte cultural, né, do ambiente cultural onde nós vivemos, o ambiente imediato, então comunidade, escola, família e empresa. Então são os ambientes que acabam modelando a nossa forma de funcionar. E o que é importante? Nós necessitamos compreender o nosso funcionamento através do autoconhecimento e das outras pessoas para melhorarmos as relações e criarmos uma nova cultura organizacional. Então, para dar um exemplo muito simples, dificilmente um físico mental consegue dialogar ou entender um emocional subjetivo, por conta dos funcionamentos ser completamente diferente. Então, entender isso a partir de uma atividade prática ajuda as pessoas a identificarem, por que eu não consigo me relacionar com o outro? Porque ele tem um funcionamento diferente. Quando eu entendo isso, fica muito mais fácil. Então, esse é o nosso grande desafio para ajudar muito as empresas em formação de equipes, desenvolvimento de lideranças. Esse é um dos treinamentos da Inspire. Até mais.